sentado com um senhor de 86 anos. E, cara, esse episódio mexeu muito comigo. Por quê? Porque eu estava sentado com esse senhor de 86 anos, um senhor que ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas ele não tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador da vida dele ainda. Ele já tinha transitado pelo catolicismo, já tinha transitado pela Umbanda, ele já tinha transitado por espiritismo, tudo que você pode pensar, ele já tinha tentado achar uma resposta. Só que olha que bizarro, eu comecei a conversar com aquele senhor porque ele tinha passado por um momento na vida dele, ele tinha acabado de perder um filho e aquilo tinha impactado muito ele. E é um senhor que faz parte de pessoas que eu conheço, que são muito próximas. Eu falei, tá, então eu vou lá conversar. E, eu vou falar de Jesus. Eu vou falar do reino. E eu começo a conversar com esse senhor, 86 anos, advogado. Aquele tipo de cabeça de advogado de um senhor de 86 anos que viveu, cara, década de 90, daquele jeito, década de 80, super fechado. E eu começo a falar de Jesus. Eu começo a falar do reino, eu começo a falar de Bíblia. E eu falo, Senhor, me dá os gatilhos, me dá as estratégias, me deixe falando. E cara, do nada, eu tô conversando com ele, tô falando de reino, tô falando de Bíblia, tô falando de Jesus, ele vira pra mim e ele fala assim, Mateus, ele me interrompe, fala, Mateus, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Todo domingo, testemunhas de Jeová ligam na minha casa. Eu já busquei Umbanda para ter respostas. Eu já busquei catolicismo. Eu já busquei espiritismo. Só que eu preciso assumir algo para você, eu preciso confessar algo para você. Eu nunca me senti tão vivo e com tanta vontade de viver como eu estou ouvindo você falar desse Jesus, da Bíblia e desse reino que você está falando que é vivo. Eu me sinto vivo. E cara, naquele momento eu parei e falei assim, Romanos 10:17 nunca foi tão real, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E cara, todas essas histórias, o que o Isaac falou, o que o Rafa falou, o que o Léo falou, me faz parar para pensar, cara, a gente carrega algo dentro da gente que a gente não pode passar despercebido. Quantas vezes a gente negligencia a nossa missão e a nossa função como discípulos e filhos, quando a gente passa na rua por pessoas e a gente, tô corrido demais, tô ocupado demais no meu dia a dia, na minha rotina para parar e falar do amor de Jesus. Há 2 semanas atrás eu tava no Uber, voltando pra casa, eu tava no escritório, tava voltando pra casa. E cara, tava com uma moça, era uma mulher que tava dirigindo o Uber. A gente começou a conversar e aí ela começou a conversar comigo. Eu comecei a falar de Jesus pra ela. Ela falou, de que igreja que você é? Eu falei, eu sou da Zion Church, fica lá no Morumbi. E cara, a gente ama muito Jesus. Ela falou, há 2 semanas atrás eu também peguei um pessoal dessa igreja e eles também falaram de Jesus pra mim. E isso faz 2 semanas, desde que eu tava com eles no carro, que eu tava dirigindo para eles, que aquilo que eles falaram para mim a respeito desse Jesus começou a mexer comigo, mudar a minha vida. E desde aquele dia eu já não consigo dormir sem pensar nesse Jesus. Eu falei, olha, tem um convite para você hoje aqui. Eu comecei a falar com ela, eu comecei a orar com ela e de repente aquela mulher, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Era mais uma vida que vinha pro reino de Deus. Caramba. E eu acho que a gente podia aproveitar isso até, Rafa. É isso que eu ia falar. Porque eu sei que hoje a gente acaba caindo no modo automático e a gente até fica com medo de querer falar sobre Jesus nas ruas e onde a gente está. E eu acho que a gente podia orar e de fato declarar sobre as pessoas que estão aqui esse espírito de ousadia, de amor e de poder sobre as pessoas que estão assistindo hoje essa live. Porque eu creio, cara, que está chegando um momento para nós, não só a juventude brasileira, mas a nossa nação como um todo, onde o Senhor ele quer de fato tirar um espírito de medo que tem nos prendido numa zona de conforto, para de fato nos encher de ousadia, nos encher de coragem para declarar a palavra. Rafa, você ora pra gente?